Quando observamos a Península Ibérica entre os séculos V e VIII, é importante abandonar a imagem tradicional de uma queda repentina da civilização romana, seguida por uma invasão destrutiva de povos bárbaros. O que ocorreu foi um processo muito mais lento e complexo. Durante aproximadamente 300 anos, uma sociedade romana que existia havia séculos transformou-se gradualmente numa nova sociedade, ao mesmo tempo herdeira de Roma e influenciada pelos povos germânicos que passaram a governá-la. No início do século V, a Espanha era ainda uma província do Império Romano do Ocidente. As cidades continuavam existindo, as estradas romanas ligavam as principais regiões da península, a administração utilizava o latim e a maior parte da população se considerava parte do mundo romano. O cristianismo já estava amplamente difundido, especialmente após as transformações religiosas dos séculos anteriores. Em cidades como Mérida, Tarragona, Córdoba e Sevilha, a vida urbana ainda preservava muitas características herdadas dos tempos imperiais. Entretanto, o Império Romano atravessava uma profunda crise política e militar. Ao longo dos séculos IV e V, diversos povos germânicos pressionavam as fronteiras imperiais. Em 409, grupos de suevos, vândalos e alanos atravessaram os Pirineus e penetraram na Espanha. Não chegaram como conquistadores organizados de toda a península, mas como povos em movimento, procurando territórios onde pudessem se estabelecer. A presença desses grupos marcou o enfraquecimento da autoridade imperial. O governo romano já não possuía recursos suficientes para controlar plenamente a região. Nesse contexto, os visigodos entraram em cena. Originalmente estabelecidos na Gália, eles haviam mantido relações complexas com Roma, ora como inimigos, ora como aliados. O próprio império utilizava frequentemente povos germânicos como federados, isto é, aliados militares encarregados de defender determinadas regiões. Foi justamente nessa condição que os visigodos começaram a atuar na Espanha. Ao longo do século V, combateram outros grupos germânicos e ampliaram sua influência. Gradualmente, tornaram-se os verdadeiros senhores da península. O aspecto mais interessante desse processo é que os visigodos eram numericamente poucos. A população hispano-romana continuava sendo imensamente majoritária. Em muitas regiões, os habitantes mal encontravam visigodos em seu cotidiano. Os novos governantes constituíam, sobretudo, uma aristocracia militar instalada sobre uma sociedade que permanecia essencialmente romana. Por isso, os primeiros tempos do domínio visigodo foram marcados pela coexistência de dois mundos. De um lado, a maioria hispano-romana falava latim, seguia tradições jurídicas romanas e praticava o cristianismo niceno. De outro, a elite visigoda preservava elementos de sua identidade germânica e professava o arianismo, uma corrente cristã que divergia da doutrina aceita pela maior parte da igreja. Essa diferença religiosa possuía enorme importância política. Enquanto os hispano-romanos viam os bispos católicos como líderes espirituais legítimos, os reis visigodos apoiavam uma forma diferente de cristianismo. O resultado era uma divisão que dificultava a integração completa entre governantes e governados. Apesar disso, a convivência cotidiana produzia mudanças graduais. Os visigodos passaram a utilizar cada vez mais o latim. Muitos adotaram costumes romanos. As estruturas administrativas herdadas do império continuaram funcionando, ainda que de forma mais simples. A própria ideia de governo territorial, de cobrança de impostos e de administração da justiça vinha da tradição romana. Ao mesmo tempo, a antiga sociedade romana também se transformava. As grandes cidades perderam parte de sua população. O comércio mediterrâneo diminuiu. A autoridade local passou a depender mais dos proprietários rurais, dos nobres e dos bispos. O mundo urbano clássico foi lentamente cedendo lugar a uma sociedade mais ruralizada, característica do início da Idade Média. O grande ponto de virada ocorreu no final do século VI. Em 589, o rei visigodo Recaredo Pão abandonou o arianismo e converteu-se ao cristianismo niceno durante o Terceiro Concílio de Toledo. Essa decisão teve consequências profundas. Pela primeira vez, governantes e governados passaram a compartilhar oficialmente a mesma fé. Os bispos hispano-romanos tornaram-se aliados da monarquia. A igreja converteu-se numa das principais instituições de integração do reino. A partir desse momento, Toledo consolidou-se como o grande centro político da península. Situada numa posição estratégica, tornou-se a capital do reino visigodo.
Ali reuniam-se reis, nobres e bispos para deliberar sobre questões políticas e religiosas. Os famosos concílios de Toledo não eram apenas assembleias eclesiásticas, funcionavam também como fóruns de governo, demonstrando a estreita colaboração entre a monarquia e a igreja. Durante o século VII, a integração avançou ainda mais. Casamentos mistos entre famílias visigodas e hispano-romanas tornaram-se comuns. A distinção étnica começou a perder importância. Muitos indivíduos já não se identificavam prioritariamente como romanos ou visigodos, mas como habitantes do mesmo reino. A unificação jurídica simbolizou essa transformação. Sob o reinado de Recesvinto foi promulgado o Liber Iudiciorum, um código que passou a valer para toda a população. A antiga separação legal entre visigodos e hispano-romanos desapareceu. Pela primeira vez, todos os habitantes estavam submetidos ao mesmo sistema jurídico. Nesse período, já se podia falar de uma verdadeira civilização hispano-visigoda. Sua língua era o latim, embora começassem a surgir transformações que, séculos mais tarde, dariam origem às línguas românicas da península. Sua religião era o cristianismo católico. Sua cultura intelectual estava profundamente ligada à igreja. Suas leis combinavam tradições romanas e germânicas. Sua aristocracia era fruto da fusão entre antigas famílias provinciais e linhagens visigodas. Figuras como Isidoro de Sevilha ilustram perfeitamente esse mundo. Nascido numa sociedade já profundamente integrada, Isidoro tornou-se um dos maiores intelectuais da Europa de sua época. Suas obras procuravam preservar e transmitir o legado do conhecimento clássico romano para gerações futuras, demonstrando que a herança de Roma permanecia viva dentro do reino visigodo. Quando observamos esse processo em perspectiva, percebemos que o reino visigodo de Toledo não representou a destruição da civilização romana na Península Ibérica. Ele foi, em muitos aspectos, uma continuação transformada dessa civilização. Os visigodos adotaram a língua, a religião, as instituições e grande parte da cultura do mundo romano. Ao mesmo tempo, introduziram novas formas de organização política e militar, herdadas de suas origens germânicas. No início do século VIII, essa sociedade parecia relativamente consolidada. Contudo, ela enfrentava tensões internas entre diferentes grupos aristocráticos e sucessivas disputas pela sucessão real. Quando os exércitos muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar, em 711, encontraram uma península que já não era romana, mas também não era simplesmente germânica. Era uma sociedade original, construída ao longo de 3 séculos de convivência, fusão e adaptação entre o legado de Roma e a presença dos visigodos. Foi essa sociedade hispano-visigoda que serviria de base para grande parte da história medieval posterior da Espanha e de Portugal. Os séculos 9 e 10 representam um dos momentos mais fascinantes da história da Península Ibérica, porque nela convergiam 3 grandes mundos que moldavam a civilização medieval. Ao sul encontrava-se o mundo islâmico de Al-Andalus. Ao norte desenvolviam-se os pequenos reinos cristãos herdeiros da resistência à conquista muçulmana. Além dos Pirineus, o mundo franco e carolíngio procurava reorganizar a Europa ocidental após os séculos de fragmentação que se seguiram à queda do Império Romano. Para compreender esse período, é preciso lembrar que a conquista muçulmana de 711 havia transformado profundamente a península. Em poucas décadas, o antigo reino visigodo desapareceu. A maior parte do território passou a integrar o vasto universo islâmico que se estendia desde a Península Ibérica até a Ásia Central. Durante os séculos 8 e início do 9, Al-Andalus ainda era uma província relativamente distante dos grandes centros do Islã. Entretanto, a situação mudou quando a dinastia Umayyada, derrubada no Oriente pelos Abássidas, encontrou refúgio na península. O príncipe Abd al-Rahman Penfer estabeleceu um governo independente em Córdoba e lançou as bases de um estado forte e duradouro. Ao longo do século IX, esse emirado consolidou seu poder. A administração tornou-se mais eficiente, as cidades cresceram e a agricultura se expandiu. Novas técnicas de irrigação foram introduzidas. Culturas agrícolas vindas do Oriente, como arroz, cítricos e diversas frutas, passaram a fazer parte da economia peninsular. Enquanto grande parte da Europa Ocidental permanecia predominantemente rural, Córdoba transformava-se numa das maiores cidades do continente.
Suas ruas eram movimentadas por comerciantes, estudiosos, artesãos e viajantes. Bibliotecas, escolas e centros de produção intelectual floresciam. A cidade participava de redes comerciais que ligavam a península ao norte da África, ao Mediterrâneo Oriental e até mesmo as rotas que alcançavam o Oriente. No século X, sob o governo de Abd al-Rahman III, ocorreu um novo salto político. Em 929, ele proclamou o Califado de Córdoba. Essa decisão tinha enorme significado simbólico. O governante andaluzino deixava de ser apenas um emir independente e passava a reivindicar a dignidade de califa, colocando-se em posição comparável aos grandes soberanos do mundo islâmico. Durante o século X, Córdoba atingiu seu auge. Alguns estudiosos estimam que sua população estivesse entre as maiores da Europa. A magnífica mesquita de Córdoba simbolizava tanto o poder político quanto a riqueza cultural do Estado andaluzino. Nas proximidades da cidade, a construção de Medina Azahara expressava a confiança e o prestígio da dinastia governante. Mas a Península Ibérica não era apenas Al-Andalus. Nas montanhas do norte, regiões que nunca haviam sido plenamente dominadas pelos conquistadores muçulmanos serviram de refúgio para comunidades cristãs. Foi nessas áreas que surgiram os primeiros núcleos dos futuros reinos cristãos. O mais importante deles foi o Reino das Astúrias. Seus governantes procuravam apresentar-se como herdeiros legítimos da antiga monarquia visigoda. Essa ideia era politicamente útil, pois permitia afirmar que o domínio islâmico representava uma interrupção temporária de uma ordem anterior que deveria ser restaurada. Durante os séculos 9 e 10, esses reinos cristãos eram muito menores, menos populosos e menos ricos do que Al-Andalus. A imagem posterior de uma reconquista contínua e inevitável não corresponde à realidade desse período. Muitas vezes os governantes cristãos pagavam tributos aos soberanos de Córdoba. Em outras ocasiões, estabeleciam alianças diplomáticas ou comerciais com seus vizinhos muçulmanos. Ao longo do século IX, o Reino das Astúrias expandiu-se lentamente para o sul. Posteriormente, o centro político deslocou-se para a cidade de Leão, dando origem ao Reino de Leão. Paralelamente, desenvolviam-se outras entidades políticas cristãs, como o Reino de Navarra e os condados catalães. É nesse ponto que entra a influência dos francos. Além dos Pirineus, a Europa Ocidental passava por uma transformação igualmente importante. No final do século VIII e início do século IX, o império construído por Carlos Magno havia reunido grande parte da Europa Ocidental sob uma mesma autoridade. Embora esse império se fragmentasse após sua morte, seu impacto político e cultural foi profundo. Os carolíngios procuraram restaurar elementos da tradição romana no Ocidente. Incentivaram a educação, reformaram a administração e fortaleceram a cooperação entre igreja e monarquia. Esse processo é frequentemente chamado pelos historiadores de Renascimento Carolíngio. Na fronteira sul de seu império, os francos criaram a chamada Marca Hispânica, uma zona defensiva destinada a conter o avanço islâmico. Foi dessa região que surgiriam diversos condados catalães. Embora inicialmente subordinados aos reis francos, esses territórios desenvolveram gradualmente autonomia própria. Assim, a Catalunha medieval nasceu numa zona de contato entre o mundo franco e o mundo andaluzino. Sua cultura, instituições e organização política refletiriam essa posição intermediária durante séculos. O aspecto mais interessante dos séculos 9 e 10 é que a península não pode ser reduzida a um simples campo de batalha entre cristãos e muçulmanos. Ela era uma região de fronteiras permeáveis. Mercadores atravessavam as divisões políticas. Técnicas agrícolas circulavam entre diferentes populações. Conhecimentos científicos e filosóficos viajavam de uma região para outra. Em alguns momentos havia guerras. Em outros, coexistência e cooperação. Um viajante que percorresse a península por volta do ano 1000 encontraria uma realidade extremamente diversa. No sul, cidades islâmicas sofisticadas ligadas ao Mediterrâneo e ao mundo árabe. No norte, reinos cristãos em expansão, ainda relativamente pequenos, mas cada vez mais organizados. Nos Pirineus Orientais, territórios influenciados pela tradição franca, e por toda parte, populações compostas por cristãos, muçulmanos e judeus que participavam cada uma à sua maneira da construção da sociedade medieval ibérica. Foi nesse ambiente de interação, competição e intercâmbio que começaram a se formar as bases históricas das futuras coroas de Castela, Aragão, Portugal e da própria Espanha medieval.
Os séculos 9 e 10 não foram ainda a época da grande reconquista dos séculos posteriores. Foram o período em que as estruturas fundamentais da Península Ibérica medieval estavam sendo lentamente construídas. Quando chegamos ao século XI, a Península Ibérica já possuía uma história de quase 400 anos de convivência, conflito e intercâmbio entre sociedades cristãs e muçulmanas. Os pequenos reinos cristãos que haviam surgido nas montanhas do norte não eram mais comunidades isoladas, lutando apenas pela sobrevivência. Eles haviam se fortalecido politicamente, aumentado sua população e desenvolvido estruturas monárquicas mais estáveis. Ao mesmo tempo, o grande poder que dominara a península durante os séculos anteriores, o Califado de Córdoba começava a se desintegrar. Esse colapso teve enorme importância histórica. Durante o século X, Córdoba havia sido uma das maiores cidades da Europa e o principal centro político da península. Entretanto, no início do século XI, disputas dinásticas e conflitos internos fragmentaram o califado. Em seu lugar surgiram dezenas de pequenos estados independentes, conhecidos pelos historiadores como reinos de taifas. A fragmentação política alterou profundamente o equilíbrio de forças. Os governantes das taifas possuíam riqueza, cidades prósperas e uma cultura sofisticada, mas frequentemente rivalizavam entre si. Muitas vezes buscavam apoio militar de reis cristãos contra outros governantes muçulmanos. Não era raro que um rei cristão recebesse tributos de uma taifa enquanto combatia outra. Nesse contexto, os reinos cristãos começaram a expandir-se de forma mais consistente. O Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e os territórios que mais tarde formariam a Coroa de Aragão passaram a avançar para o sul. Um marco simbólico desse processo ocorreu em 1085, quando Afonso Sestens conquistou a cidade de Toledo. A antiga capital visigoda possuía enorme valor político e religioso. Sua conquista foi interpretada por muitos contemporâneos como um sinal de que a balança começava a pender em favor dos cristãos. Foi justamente nessa época que a Europa Ocidental passava por transformações profundas. A população crescia, a agricultura se expandia, as cidades voltavam a prosperar e a Igreja Latina aumentava sua influência sobre a sociedade. O papado, fortalecido pelas reformas do século XI, procurava assumir uma liderança mais ativa sobre toda a cristandade ocidental. Nesse ambiente surgiu o movimento das Cruzadas. Em 1095, Urbanus Gus convocou a Primeira Cruzada, conclamando os cristãos do Ocidente a combaterem pela recuperação de Jerusalém e dos lugares santos do Oriente. Embora a Reconquista Ibérica já existisse antes desse momento, ela passou a ser reinterpretada à luz da ideologia cruzadista. Aos olhos da Igreja, combater os muçulmanos na Península Ibérica podia ser visto como uma obra religiosa comparável à realizada pelos cruzados na Terra Santa. A partir desse período, os papas começaram a conceder privilégios espirituais semelhantes aos oferecidos aos participantes das cruzadas orientais. Cavaleiros franceses, italianos, ingleses e germânicos passaram ocasionalmente a participar de campanhas na península. Ordens militares, como a Ordem de Santiago, a Ordem de Calatrava e a Ordem de Avis, tornaram-se importantes instrumentos da expansão cristã. Entretanto, seria um erro imaginar uma guerra puramente religiosa. A realidade era muito mais complexa. Reis cristãos frequentemente entravam em conflito entre si. Governantes muçulmanos faziam alianças com cristãos contra outros muçulmanos. Mercadores atravessavam as fronteiras regularmente. Em muitas cidades conviviam cristãos, muçulmanos e judeus. A própria sociedade ibérica tornou-se uma das mais diversas da Europa medieval. Em cidades como Toledo, intelectuais de diferentes tradições colaboravam na tradução de obras filosóficas, científicas e médicas do árabe para o latim. Grande parte do conhecimento de Aristóteles chegou à Europa cristã por intermédio desse ambiente multicultural. No final do século XI e durante o século XII, os avanços cristãos provocaram uma reação do mundo islâmico. Os governantes das taifas solicitaram auxílio aos almorávidas, um movimento religioso e militar oriundo do norte da África. Os almorávidas atravessaram o Estreito de Gibraltar e reunificaram grande parte de Al-Andalus sob sua autoridade. Por algum tempo, o avanço cristão foi contido. Mais tarde, os almorávidas foram substituídos pelos almohadas, outro movimento reformador oriundo do Maghreb.
Durante parte do século XII, os almohadas restauraram o poder militar islâmico na península e impuseram sérias dificuldades aos reinos cristãos. O ponto de inflexão ocorreu em 1212, na célebre Batalha de Las Navas de Tolosa. Nessa campanha, diversos reinos cristãos uniram forças contra os almohadas e obtiveram uma vitória decisiva. Embora não tenha encerrado imediatamente o domínio muçulmano, a batalha abriu caminho para uma série de conquistas que transformariam a geografia política da península. Durante o século XIII, ocorreu a grande expansão cristã. A Córdoba foi conquistada em 1236. A Valência passou para o controle da Coroa de Aragão. Poucos anos depois, caiu a cidade de Sevilha. Ao final desse processo, quase toda a península encontrava-se sob domínio cristão. Restava apenas o reino nassérida de Granada. Esse pequeno estado sobreviveu durante mais de 2 séculos graças à sua riqueza, às suas fortificações e à habilidade diplomática de seus governantes. Em muitos momentos, Granada aceitou pagar tributos aos reis cristãos em troca de sua sobrevivência. Enquanto isso, os reinos cristãos também passavam por profundas transformações. A monarquia fortalecia-se, as cidades cresciam e surgiam instituições cada vez mais complexas de governo. Foi nesse contexto que Portugal consolidou sua independência. Castela tornou-se a principal potência da península e a Coroa de Aragão expandiu seus interesses pelo Mediterrâneo. Ao longo dos séculos XIV e XV, a Reconquista deixou de ser apenas um processo territorial e passou a integrar a identidade política dos reinos cristãos. A ideia de que existia uma missão histórica de restaurar a península ao domínio cristão ganhou força entre cronistas, clérigos e monarcas. O capítulo final ocorreu em 1492. Nesse ano, os chamados Fernando Gudes de Aragão e Isabel de Francestorz de Castela conquistaram a cidade de Granada, encerrando o último estado muçulmano independente da península. Esse mesmo ano é frequentemente considerado um marco na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A conquista de Granada coincidiu com a viagem de Cristóvão Colombo ao Atlântico, patrocinada pelos mesmos monarcas. Assim, o longo processo iniciado com a formação dos pequenos reinos cristãos do norte culminou não apenas na unificação religiosa e territorial de grande parte da Península Ibérica, mas também na projeção desses reinos para além da Europa, inaugurando uma nova etapa da história mundial. Entre o início do século XVII e a Revolução Francesa, a Península Ibérica viveu uma longa transição, de centro da primeira expansão imperial europeia, no século XVI, para uma posição mais defensiva, reformista e reativa diante da ascensão de novas potências como França, Inglaterra e Províncias Unidas. Espanha e Portugal continuaram possuindo impérios vastíssimos, mas já não ocupavam, de forma incontestável, a posição dominante que haviam alcançado no século anterior. No início do século XVII, Portugal e Espanha ainda estavam unidos sob a mesma dinastia. Desde 1580, com a chamada União Ibérica, a coroa portuguesa havia passado para os reis Habsburgo da Espanha. Isso não significou uma fusão completa entre Portugal e Castela. Portugal manteve leis próprias, instituições próprias, moeda, administração ultramarina e certo grau de autonomia. Porém, na prática, o rei que governava Portugal era também o rei da monarquia hispânica. A Espanha dos Habsburgo era uma monarquia composta. Ela reunia Castela, Aragão, Navarra, Nápoles, Sicília, Milão, os Países Baixos espanhóis e um imenso império americano. Não era um Estado nacional centralizado no sentido moderno, mas uma agregação de reinos, províncias e territórios governados por uma mesma dinastia. Castela, por ser mais rica e mais diretamente ligada à América, carregava grande parte do peso fiscal e militar desse império. Durante o século XVII, essa estrutura entrou em crise. A Espanha ainda era poderosa, mas enfrentava guerras em muitas frentes. Lutava contra os holandeses, contra a França, contra potências protestantes e contra rebeliões internas. O custo militar era imenso. A prata americana continuava chegando, mas grande parte dela era consumida por dívidas, guerras e pagamentos a banqueiros estrangeiros. Esse contexto se agravou com a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. Embora o conflito tenha começado no Sacro Império Romano-Germânico, ele rapidamente se tornou uma guerra europeia. A Espanha, a Habsburgo, apoiava os Habsburgo austríacos e defendia a causa católica contra potências protestantes e depois contra a própria França católica, que se aliou aos inimigos dos Habsburgo por razões estratégicas.
A Guerra dos 30 Anos mostrou que a Europa já não era organizada apenas por divisões religiosas. A política de Estado, o equilíbrio de poder e os interesses dinásticos tornaram-se cada vez mais importantes. A França, embora católica, combateu os Habsburgo porque desejava impedir que eles cercassem seu território e dominassem a Europa. A Paz de Westfália, em 1648, marcou uma virada. Ela enfraqueceu a pretensão de uma cristandade europeia unificada sob liderança imperial e confirmou a fragmentação política do continente. Para a Espanha, o golpe foi sério. Ela reconheceu a independência das Províncias Unidas, isto é, da Holanda. Isso significava admitir a perda de uma região economicamente vital e simbolizava o declínio relativo da hegemonia espanhola. Ao mesmo tempo, Portugal se separava da monarquia hispânica. Em 1640, aproveitando-se da crise espanhola e das revoltas internas que atingiam a monarquia, a elite portuguesa proclamou a restauração e colocou no trono a dinastia de Bragança, com Dom João IV. A partir daí, Portugal precisou lutar para garantir sua independência contra a Espanha. A restauração portuguesa foi decisiva. Ela recolocou Portugal como reino autônomo e permitiu reorganizar a defesa de seu império ultramarino. Durante a União Ibérica, os inimigos da Espanha, especialmente holandeses e ingleses, haviam atacado possessões portuguesas na África, na Ásia e no Brasil. Os holandeses ocuparam partes do Nordeste brasileiro e disputaram o comércio atlântico e asiático. Depois da restauração, Portugal teve de reconstruir sua posição imperial no mundo muito mais competitivo. No caso espanhol, o século XVII foi marcado por declínio relativo, não por colapso absoluto. A Espanha continuou grande potência, mas perdeu a capacidade de impor sua vontade sobre toda a Europa. A França, de Luís XIV, tornou-se a potência continental ascendente. A Inglaterra e a Holanda avançaram como potências comerciais e marítimas. A Espanha preservou seu império americano, mas com dificuldades fiscais, administrativas e militares crescentes. No final do século XVII, a crise sucessória espanhola abriu um novo capítulo. O último Habsburgo espanhol, Carlos II, morreu sem herdeiros em 1700. Isso provocou a Guerra de Sucessão Espanhola, entre 1701 e 1714. O problema era saber quem herdaria a imensa monarquia hispânica, um Bourbon ligado à França ou um Habsburgo ligado à Áustria. A vitória de Filipe V, neto de Luís XIV, levou os Bourbon ao trono espanhol. Mas essa vitória teve custo. Pelos tratados que encerraram a guerra, especialmente Utrecht, a Espanha perdeu possessões europeias importantes, como os Países Baixos espanhóis, Nápoles, Milão e Sardenha, além de Gibraltar e Minorca para a Inglaterra. Em compensação, manteve a maior parte de seu império americano. A ascensão dos Bourbon alterou profundamente a Espanha. Inspirados pelo modelo francês, os novos reis buscaram centralizar o poder, reduzir privilégios regionais e reformar a administração. Os antigos reinos da Coroa de Aragão perderam parte de suas instituições próprias por meio dos decretos de Nueva Planta. A monarquia espanhola tornou-se mais centralizada, mais burocrática e mais orientada por reformas administrativas. No século XVIII, tanto Espanha quanto Portugal entraram numa fase de reformismo. O objetivo não era fazer revoluções, mas conservar e fortalecer as monarquias. Por isso, podemos falar em políticas de conservação reformista. Os reis procuravam modernizar o Estado para preservar a autoridade régia, aumentar a arrecadação, fortalecer o exército, controlar melhor as colônias e enfrentar a concorrência inglesa, francesa e holandesa. Na Espanha, as chamadas reformas borbônicas procuraram tornar o Império Americano mais produtivo e mais obediente à metrópole. Foram criados novos vice-reinos, reorganizadas as capitanias, reforçado o controle fiscal e ampliada a presença de funcionários régios. A coroa tentou reduzir o contrabando, aumentar a arrecadação sobre a prata e controlar melhor o comércio colonial. Em Portugal, o século XVIII foi marcado pelo ouro do Brasil e pelo reformismo pombalino. O reinado de Dom João V foi sustentado em grande parte pela riqueza aurífera brasileira. Mais tarde, sob Dom José I, o Marquês de Pombal promoveu reformas administrativas, educacionais e econômicas. Expulsou os jesuítas, fortaleceu o poder régio, reorganizou o comércio colonial e tentou submeter a nobreza e a igreja à autoridade do Estado. Essas reformas ibéricas devem ser entendidas dentro do chamado despotismo esclarecido.
Os monarcas e seus ministros adotavam certas ideias do iluminismo, como racionalização administrativa, reforma educacional e estímulo econômico, mas sem abrir mão do absolutismo. A lógica era reformar de cima para baixo, sem participação popular ampla. Ao longo do século XVIII, os impérios ibéricos permaneceram vastos, mas estavam sob pressão. A Inglaterra dominava cada vez mais os mares e o comércio atlântico. A França era uma grande potência militar e cultural. A Holanda mantinha redes comerciais importantes. Espanha e Portugal, portanto, precisavam defender seus impérios num sistema internacional cada vez mais competitivo. Quando a Revolução Francesa começou em 1789, a Península Ibérica ainda era governada por monarquias tradicionais, católicas e imperiais. Contudo, essas monarquias já haviam passado por 2 séculos de crise, guerra, reforma e adaptação. A Espanha havia deixado de ser a grande potência hegemônica dos Habsburgo e se tornado uma monarquia Bourbon centralizada e reformista. Portugal havia restaurado sua independência, defendido seu império e reorganizado sua administração sob forte dependência do Brasil e de sua aliança com a Inglaterra. Assim, entre o século XVII e o final do século XVIII, a história ibérica pode ser vista como a passagem de uma era de hegemonia imperial para uma era de conservação estratégica. Espanha e Portugal continuaram sendo impérios globais, mas já operavam num mundo em que o centro dinâmico da economia e da política europeia se deslocava progressivamente para o Atlântico Norte, especialmente para a Inglaterra, a França e os Países Baixos. A história da Península Ibérica entre a Revolução Francesa e o final do século XIX pode ser entendida como uma longa crise de adaptação ao mundo moderno. Durante cerca de 3 séculos, Portugal e Espanha haviam sido centros de grandes impérios ultramarinos. Contudo, ao final do século XVIII, encontravam-se diante de um cenário novo: a ascensão das ideias iluministas, a Revolução Francesa, a expansão do capitalismo industrial e a emergência de novas formas de organização política baseadas no constitucionalismo, na cidadania e no nacionalismo. Quando a Revolução Francesa eclodiu em 1789, os governos de Lisboa e Madrid observaram os acontecimentos com enorme preocupação. Ambas as monarquias eram profundamente católicas e conservadoras. A execução de Luís XVI e o avanço das ideias revolucionárias representavam uma ameaça direta à legitimidade das monarquias tradicionais europeias. Durante alguns anos, Portugal e Espanha participaram das coalizões que procuravam conter a França revolucionária. Contudo, o verdadeiro impacto chegou com a ascensão de Napoleão Bonaparte. No início do século XIX, Napoleão procurava isolar economicamente a Inglaterra através do chamado bloqueio continental. Portugal, tradicional aliado dos britânicos desde a Idade Média, recusou-se a romper suas relações comerciais com Londres. Como consequência, tropas francesas invadiram o território português em 1807. Esse acontecimento produziu um dos episódios mais extraordinários da história europeia. A família real portuguesa decidiu abandonar Lisboa e transferir-se para o Brasil. Sob proteção da Marinha Britânica, a corte atravessou o Atlântico e estabeleceu-se no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história moderna, uma metrópole europeia passou a ser governada a partir de uma colônia. O centro político do Império Português deslocou-se temporariamente para a América. Isso teve consequências profundas. Os portos brasileiros foram abertos ao comércio internacional. Instituições administrativas foram criadas e o Brasil passou a ocupar uma posição muito mais central dentro do Império. Enquanto isso, a Espanha enfrentava uma crise ainda mais profunda. Em 1808, Napoleão forçou a abdicação da família real espanhola e colocou seu irmão José Bonaparte no trono. A reação foi explosiva. Em diversas regiões surgiram juntas de resistência. A população participou ativamente da luta contra a ocupação francesa. A chamada Guerra Peninsular tornou-se uma das campanhas mais sangrentas das guerras napoleônicas. Foi nesse contexto que ocorreu um dos eventos mais importantes da história política espanhola, a reunião das Cortes de Cádiz refugiadas na cidade de Cádiz, protegida pela Marinha Britânica. As Cortes elaboraram a célebre Constituição de 1812. O documento representava uma ruptura profunda com o antigo regime. Defendia a soberania nacional, representação política, limitação do poder real e igualdade jurídica dos cidadãos. Pela primeira vez, o liberalismo espanhol assumia forma institucional.
Quando Napoleão foi derrotado e o Congresso de Viena reorganizou a Europa, Portugal e Espanha encontravam-se profundamente transformados. O objetivo das grandes potências era restaurar a ordem monárquica e conter novas revoluções. Entretanto, a restauração não significou o retorno ao passado. As ideias liberais já haviam penetrado profundamente na sociedade. Ao mesmo tempo, os impérios ultramarinos ibéricos começaram a desintegrar-se. Na América Espanhola, as guerras napoleônicas haviam criado um vazio de poder. Diversas elites locais passaram a reivindicar autonomia ou independência. Entre 1810 e 1825, praticamente todo o Império Continental Espanhol na América foi perdido. Líderes como Simão Bolívar e José de San Martín conduziram movimentos que criaram novos estados independentes. A Espanha conservou apenas Cuba, Porto Rico e as Filipinas, mas perdeu a maior parte do império construído ao longo de 3 séculos. O caso português foi diferente. Como a corte estava instalada no Brasil, a ruptura ocorreu de forma menos traumática. Em 1822, Dom Pedro Penzler proclamou a independência brasileira. Embora representasse a perda da principal possessão portuguesa, a separação ocorreu sob uma mesma dinastia e evitou uma guerra prolongada. A partir desse momento, Portugal e Espanha passaram a concentrar-se mais intensamente em seus problemas internos. Durante boa parte do século XIX, a principal questão política da Península Ibérica foi o conflito entre liberalismo e absolutismo. Em Portugal, a Revolução Liberal de 1820 exigiu uma constituição e a limitação do poder real. Nas décadas seguintes, o país mergulhou numa luta entre liberais e absolutistas. O conflito atingiu seu ápice durante a Guerra Civil Portuguesa, entre os partidários de Dom Pedro IV e os apoiadores de Dom Miguel Princess. A vitória liberal consolidou o constitucionalismo português. A monarquia permaneceu, mas submetida a instituições representativas. Na Espanha, o processo foi ainda mais turbulento. Após a morte de Fernando VI, surgiu uma disputa sucessória que desencadeou as guerras carlistas. Os carlistas defendiam uma monarquia tradicional, católica e fortemente ligada às antigas autonomias regionais. Os liberais apoiavam uma monarquia constitucional mais centralizada. As guerras carlistas prolongaram-se por décadas e revelaram divisões profundas na sociedade espanhola. Ao longo do século XIX, tanto Portugal quanto Espanha procuraram construir estados liberais modernos. Isso significou reformas administrativas, criação de sistemas parlamentares, reorganização fiscal e fortalecimento do poder central. Entretanto, a transformação econômica ocorreu de forma desigual. Ao contrário da Inglaterra, a Península Ibérica industrializou-se lentamente. Diversos fatores contribuíram para isso: mercados internos limitados, baixa disponibilidade de capital, infraestrutura insuficiente e forte dependência da agricultura. Mesmo assim, algumas regiões tornaram-se importantes polos industriais. Na Espanha, a Catalunha desenvolveu uma forte indústria têxtil. O País Basco destacou-se pela mineração e pela siderurgia. Em Portugal, a industrialização foi mais modesta e concentrou-se principalmente em Lisboa e Porto. A sociedade também passava por profundas mudanças. A antiga nobreza continuava influente, mas já não monopolizava o poder. A burguesia urbana, composta por comerciantes, empresários, profissionais liberais e funcionários públicos, crescia em importância. Ao mesmo tempo, surgiam novas camadas operárias ligadas às fábricas e aos centros urbanos. O campesinato continuava numericamente dominante. Em muitas regiões, a pobreza rural permanecia intensa, gerando tensões sociais e movimentos de protesto. A Igreja Católica enfrentou uma situação ambígua. Continuava exercendo enorme influência cultural e religiosa, mas os governos liberais frequentemente procuravam limitar seu poder político e econômico. Mosteiros foram fechados, propriedades eclesiásticas confiscadas e a educação passou gradualmente a ser disputada entre Igreja e Estado. Na segunda metade do século XIX, novos movimentos políticos começaram a surgir. O republicanismo ganhou força, especialmente entre setores urbanos e intelectuais. O socialismo e o anarquismo encontraram receptividade entre trabalhadores e artesãos. A Espanha tornou-se um dos principais centros do anarquismo europeu. Ideias associadas a Mikhail Bakunin difundiram-se amplamente entre trabalhadores rurais e urbanos. Movimentos operários, sindicatos e associações de trabalhadores passaram a reivindicar melhores condições de vida e participação política. Enquanto isso, questões regionais permaneciam importantes.
Na Catalunha, no País Basco e na Galícia surgiram movimentos que valorizavam línguas, culturas e identidades locais. Ainda não eram movimentos separatistas de massa, mas anunciavam debates que marcariam a história do século XX. Ao final do século XIX, Portugal e Espanha eram países muito diferentes daqueles que haviam enfrentado Napoleão quase 100 anos antes. Os grandes impérios ultramarinos haviam desaparecido ou sido drasticamente reduzidos. As monarquias absolutas haviam sido substituídas por regimes constitucionais. A burguesia havia adquirido papel central na vida econômica. Novas classes trabalhadoras surgiam nas cidades. Ideologias modernas, como liberalismo, socialismo, republicanismo e nacionalismo, faziam parte do debate público, mas os desafios permaneciam enormes. A industrialização era incompleta, as desigualdades sociais continuavam profundas e os sistemas políticos enfrentavam crises recorrentes. Nas vésperas do século XX, a Península Ibérica havia ingressado plenamente na modernidade política europeia, mas o fizera de forma mais lenta, desigual e conflituosa do que as grandes potências industriais do norte do continente. Essa trajetória explicaria muitas das tensões que marcariam Portugal e Espanha durante o século seguinte.